Então, podemos dar início, conselheiros, à nossa sessão de hoje, que ocorre excepcionalmente nesta segunda, pela manhã, às 11 horas, em função da participação dos conselheiros no congresso da ABAR, que ocorre a cada 2 anos. Então, nós, como temos esse congresso que para os setores regulados e para a regulação é bem importante, a gente adiantou a nossa sessão ordinária. Cumprimento o advogado Dr. Laércio Leivas, os conselheiros, diretor-geral, colegas e demais presentes a esta sessão. A sessão é a de número 42/2023. Gostaria de deixar a apreciação da minuta da sessão 40 de 2023 para a próxima. Eu não tive tempo de olhar, de examinar ela. Então, deixamos para a próxima sessão. Se os conselheiros concordarem, por favor. De acordo. De acordo. Certo. Então, de imediato, vamos dar início ao exame das matérias pautadas para hoje, com análise do processo 1056-3900-234, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Porce. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado, presidente. Eu estou sendo ouvido? Perfeitamente? Tá. Muito bem. Então, este é o processo já elencado por Vossa Excelência, ilustre presidente, conselheira Luciana, também saúdo o conselheiro Petersen, conselheiro Porce, o doutor Laércio, nosso diretor-geral, e todas as pessoas que estão participando desta sessão do nosso Conselho Superior. E vou iniciar o trabalho lendo o relatório. O presente expediente trata de reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha. Em 14 de agosto de 2023, a Metroplan encaminha à AGERGS o processo PROA 23/1364, dígito 0002006, dígito 0, para reajuste tarifário, referente ao período de abril de 2022 a março de 2023. Em 24 de agosto de 2023, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros da AGERGS elabora a informação número 92/2023, indicando que se trata de procedimento que acompanhou mediante troca de informações com a equipe técnica da Metroplan. O reajuste foi calculado adequadamente e segue as premissas da cesta tarifária estabelecidas na nota técnica número 4/2019. Dispõe que durante os anos de 2022 e 2023 foram aprovados subsídios governamentais para o transporte intermunicipal das regiões metropolitanas e das demais aglomerações, que aportaram recursos ao sistema como incremento de receitas com vista à modicidade tarifária. É entendimento da diretoria, seguindo o adotado pela Metroplan, de considerar estes recursos como receita nas revisões tarifárias, aumentando assim o índice de aproveitamento econômico e, consequentemente, reduzindo as tarifas, a exemplo do que foi feito na revisão tarifária de 2022 da região metropolitana de Porto Alegre e também na revisão tarifária da CATSUL, em fase final de estudos. Refere que a Metroplan aprovou o reajuste de 3,9449% para as empresas da região metropolitana da Serra Gaúcha e de 6,9649% para a empresa Danitur, ambos para aplicação em 1º de junho de 2023, cujos percentuais incluem a defasagem de 2022, cumprindo decisão do Conselho Superior da AGERGS, constante na resolução decisória número 670, de 6 de dezembro de 2022. O simples reajuste de 2023 para
a região metropolitana da Serra Gaúcha alcançou o percentual de 1,3080%. Mas como a empresa Danitur não havia aderido ao decreto do auxílio governamental que limitou o reajuste de 2022 a 9,99%, o reajuste para esta empresa em 2022 foi diferente em relação às demais, ocasionando uma defasagem maior para a mesma. Assim, ao reajuste de 1,3080%, foi adicionada a defasagem de 2,6369% para todas as empresas, enquanto que para a empresa Danitur foi acrescido 5,6569%. Por fim, indica a diretoria que, apesar de que nova defasagem já está ocorrendo, poderíamos seguir o mesmo procedimento adotado em 2022, sendo que eventuais diferenças em decorrência de atraso temporal na aplicação das novas tarifas deverão ser apuradas no processo de reposicionamento tarifário de 2024, homologando assim o reajuste de 3,9449% para as demais, as empresas chamadas Bento, Caxiense, Monte Belo, Uzilambe, Santo Antônio e São Marcos, e de 6,9649% à empresa Danitur, conforme aprovados pela Metroplan, evitando ampliação do atraso já em curso. Assim, a defasagem temporal do corrente ano seria apurada e compensada no reajuste de 2024, com a retirada, a defasagem de 2022, incluído nos percentuais citados. O diretor de tarifas acolhe a informação 92/2023 e recomenda a remessa do expediente à diretoria jurídica para avaliação. Esta, a diretoria de assuntos jurídicos, mediante a informação 227/2023, manifesta-se nos seguintes termos. Dois pontos. Desculpa que eu esqueço do celular. Repito, a diretoria de assuntos jurídicos, mediante a informação 227/2023, manifesta-se nos seguintes termos, dois pontos, aspa, com a lei complementar estadual 15.680/21, houve algumas alterações nas competências da AGERGS, dentre elas, a competência para a regulação econômica do transporte metropolitano. Agora, a referida lei complementar dispõe que o órgão gestor elabora os estudos e cálculos tarifários em caráter de protagonismo e a AGERGS restou a posição de cooperação com o poder concedente. O que cabe à agência fazer, além da homologação, é prestar algum esclarecimento ou auxiliar o órgão estabelecido em lei durante a realização dos cálculos para a posterior homologação do processo revisional tarifário. Como competência exclusiva da AGERGS, resta a homologação. Fecho aspas. Considerando, portanto, que atualmente cabe à Metroplan a elaboração dos cálculos referentes ao reajuste tarifário, verifica-se que foram efetuados, com posterior aprovação do CTM, ata número 376/2023, da sessão extraordinária número 005/2023, folhas 22 a 25 do PROA. Dessa forma, dentro das competências jurídicas desta Diretoria de Assuntos Jurídicos, em observância às conclusões da Diretoria Tarifas, opina-se pela homologação. No encaminhamento 1538/2023, a Diretoria Geral acolhe as manifestações da área técnica e, em atendimento ao disposto na Resolução Normativa número 34/2016, encaminha o processo para distribuição e deliberação pelo Conselho Superior. Este é, então, eminente presidente, o relatório. Obrigada, conselheiro Lorenzon.
Nós temos inscrito aqui para manifestação, por 10 minutos, o doutor Laércio Leivas. O senhor tem a palavra, doutor, por favor. Muito obrigado, um bom dia a todos os ilustres conselheiros, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Alexandre Porce, conselheiro Paulo Roberto Petersen, ilustre presidente, conselheira Luciana e diretor-geral, conselheiro Francisco Vasconcelos. Um bom dia a todos, um bom dia de trabalho a nós todos aqui. Bom, o relatório do conselheiro Algir Lorenzon é mais do que claro e preciso em todas as informações para que se coloque aqui o tema à mesa. Eu também não vou fazer grandes digressões sobre a crise desse sistema, né? É de todos conhecido, público notório, aqui a crise que vive o transporte público intermunicipal como um todo, nos aglomerados urbanos e nas regiões metropolitanas não é diferente, e isso aconteceu a partir de uma queda aguda de demanda à vida na pandemia, que até hoje esse setor não se recupera. No que diz respeito ao tema do reajuste tarifário, ele já está amplamente regulado pela AGERGS e é feito sempre a partir da cesta de índices e a partir da nota técnica 4/2019, onde se estabeleceram ali parâmetros e índices relativos aos reajustes. Então, estamos aqui com o reajuste da região metropolitana da Serra Gaúcha, com índices de 3,94 para as empresas Bento, Caxiense, Monte Belo, Ozelame, Santo Antônio e São Marcos, e 6,96 para a empresa Danitur, que tem uma situação um pouco diferente pela particularidade de não ter absorvido e recebido o benefício havido pelo governo no passado. Bom, o que nós gostaríamos de fazer aqui um registro, e aqui é importante a manifestação, é que estes índices eles foram calculados pela Metroplan para aplicação e com data base em 1º de junho de 2023. E nós já temos uma defasagem temporal acontecendo no presente ano, nós já estamos em 16 de outubro, e seria recomendável, e aqui a postulação, que ao homologar-se esse índice que foi calculado para junho, ou a própria AGERGS calculasse a defasagem e já se colocasse aqui o índice com defasagem a ser homologado, ou recomendasse já com homologação para que a Metroplan assim o fizesse, tá? E esse é o nosso pedido, porque ano que vem, tá, em 2024, salvo melhor juízo, nós temos projetado aqui um processo de revisão tarifária para estes aglomerados, para essas regiões metropolitanas. Então, se não o fizermos desta maneira, a tendência é de que teremos maiores distorções nos processos de revisões tarifárias vindouros. Então, é uma postulação para que se calcule, seja na AGERGS, seja na Metroplan, estes índices de defasagem, para que na implementação do corrente ano, nós já teremos índices atualizados. Tá? Temos a compreensão, de fato, desta mudança de entendimento de que a AGERGS é agora, num momento mais recente, tão somente a agência que homologa esses índices. Nós temos também a absoluta convicção de que a área técnica tem conhecimento e tem capacidade e competência para fazer esse tipo de cálculo, que é um cálculo relativamente simples e que pode já ir com a homologação para a Metroplan de índices atualizados. Então, é esta a postulação do setor, para que assim o se faça. Não há discordância com relação ao cálculo feito, mas há este pedido, esta postulação, desde que, obviamente, isso também não traga aqui maiores atrasos para a homologação, que já está em curso um atraso bem significativo, e estes processos de tarifário, como todos sabem, é a forma que as empresas têm de se remunerar de uma forma mais justa, mais atual, para os serviços públicos que presta. Então, esta é a singela colaboração com o julgamento que está em curso e pedimos que, então, seja homologado
o índice proposto atualizadamente, já com defasagem. Muito obrigado, senhores conselheiros, pelo espaço. Obrigada, doutor Laércio. Devolvo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon. Conselheiro. Eminente presidente, essa manifestação que eu prestei muita atenção, feita pelo doutor Laércio, eu pergunto qual a sua visão em relação a esse assunto. Conselheiro, quem sabe a gente faz o seguinte, no momento da discussão do voto, depois do voto do conselheiro, do seu voto e do conselheiro Porce, que é o momento da discussão, a gente, só para não ficar sem o seu voto, Sim. Pode ser? Entendi. Prossigo então, presidente. Tá, por favor. Da fundamentação, constituem objetivos da AGERGS, por força da Lei Estadual número 10.931/97, e com base nas normas e princípios que regem a delegação dos serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços. Dispõe ainda o referido documento legal que compete à agência buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, bem como fixar, reajustar, revisar e homologar tarifas, seus valores e estruturas. As atualizações tarifárias, sejam por reajuste ou revisão, constituem instrumentos regulatórios fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico e financeiro dos serviços delegados, mediante reposição dos efeitos inflacionários ou revisão das receitas e despesas decorrentes da operação. A Metroplan, órgão atualmente responsável pela gestão do transporte metropolitano no Estado, elaborou os cálculos referentes ao presente reajuste, seguindo as premissas da cesta tarifária estabelecida na nota técnica número 4/2019, e acrescidos do atraso ocorrido no reajuste do ano passado, conforme decidido por este Conselho no artigo 3º da Resolução Decisória número 670, de 6 de dezembro de 2022, emitida por ocasião do reajuste tarifário de 2022. Conforme consta nos autos, os índices de reajuste para as empresas de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana da Serra Gaúcha foram aprovados pelo Conselho Estadual do Transporte Metropolitano e Coletivo de Passageiros, na sessão ordinária número 005/2023, de 9 de agosto de 2023, considerando-se a data base de 1º de junho de 2023. Quanto à empresa da Litur Viagens e Turismo Limitada, destaca-se que teve tratamento diferenciado, pois foi a única da aglomeração que não aderiu ao auxílio emergencial relativo ao decreto 56.278, de 27 de dezembro de 2021. Cabe ainda referir que esta empresa já apresentou requerimento na Metroplan, pedindo a suspensão das suas 2 linhas ativas em dezembro de 2022. As informações das diretorias técnicas da AGERGS indicam que os índices apresentados estão calculados adequadamente, sendo indicada a sua homologação. Entretanto, conforme relatado, verifica-se que o presente processo também incorreu em atrasos, visto que a implementação das novas tarifas estavam previstas para ocorrer em 1º de junho de 2023. Embora a diretoria de tarifas tenha indicado para que esta defasagem seja compensada no reajuste de 2024, entendemos que a mesma já deve ser calculada e cessada neste reajuste, de maneira a evitar outro acúmulo de índice a ser aplicado adicionalmente sobre as tarifas, além da reposição inflacionária anual. Assim, eminente presidente, diante do exposto, eu estou votando por, primeiro, homologar o reajuste tarifário de 3,9449% para as tarifas das empresas Bento Gonçalves de Transportes Limitada, Expresso Caxiense S.A., Empresa de Transportes Coletivos Monte Belo Limitada, Ozelame Transportes e Turismo Limitada, Transporte Coletivo Santo Antônio Limitada e Expresso São Marcos Limitada, integrantes do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros,
da região metropolitana da Serra Gaúcha, considerando-se a data base de 1º de junho de 2023. 2. Homologar o reajuste de tarifário de 6,9649% para as tarifas da empresa Danitur Viagens e Turismo Limitada, considerando-se a data base de 1º de junho de 2023. E 3. Recomendar que a Metroplan encaminhe à AGERGS as tabelas tarifárias do presente reajuste acrescido da defasagem temporal ocorrida para fins de homologação. É assim que estou votando, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Conselheiro Alexandre Porce, por favor, a sua revisão. Item 3 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigada, conselheiro Porce. Podemos, então, conselheiro Lorenzon, discutir antes do meu voto e do Perfeito. conselheiro Petersen, essa questão que o senhor levantou. E aqui já um esclarecimento, né, para o doutor Laércio e para os demais interessados, que, infelizmente, a Lei 15.680, de 2021, ela retirou uma competência muito importante da AGERGS, né, que é a realização do reajuste, da revisão, com a aprovação, né, da aprovação e entrando no mérito destes processos, né, reajustes e revisões. Não foi o movimento da AGERGS, né, e creio que é possível, né, eventualmente rever este mandamento legal, se houver interesse, né, de quem é atingido, do governo, enfim, porque retirou da AGERGS uma competência que ela tinha com plenas condições de desempenhar, né? Que são os cálculos, tem condições e tem capacitação e servidores, né? Nós temos, como se sabe, contadores, economistas, advogados, para verificar estes processos. Então, eu penso que o voto, conselheiro Lorenzon, no sentido da recomendação, é o mais adequado, né? Certo. Porque a homologação é de uma decisão, né? A nossa aqui, o que cabe, de uma decisão do conselho, né? Qualquer apresentação de um índice, já com esta recuperação temporal, já invadiria uma competência de mérito, né? Embora eu concorde pessoalmente também na linha do conselheiro Lorenzon de que as concessionárias, as delegatárias, melhor dizendo, fazem jus a essa recuperação, o cálculo cabe à Metroplan, né? Nós podemos, no retorno deste processo, quando vier para a homologação das tabelas tarifárias, já homologar com este cálculo que deverá vir da Metroplan, né? Então, me parece que é isso. Deixo aberto aqui para o conselheiro Porce, para o conselheiro Petersen, estamos em fase de discussão do processo. Me permite, presidente, apenas complementando, acho que o entendimento é similar, né, dado, né, o disposto nessa alteração da Lei 15.680, né, então me parece que mais apropriado seria realmente a recomendação. Né, e acho que é importante registrar também que essa questão da defasagem temporal, né, que tem sido, acredito que algo recorrente, né, nesses processos de reajuste, poderia ser evitado, né, caso as competências da agência não tivessem sido suprimidas, né, diante da alteração da referida legislação, né? Então, no fundo, é um custo que o setor acaba sofrendo, né, em função dessa alteração que não partiu da própria agência. Mas estou de acordo em que a terminologia adequada ali no item 2 seja a recomendação. Perfeito. Conselheiro
Paulo Roberto Petersen, alguma consideração? Não, conselheira, nenhuma consideração, apenas reforçar essa condição, né, que acho que é importante deixar ressalvada essa questão do atraso temporal, que é devido, né? Então, acho que é importante, infelizmente, como a lei nos coloca numa posição em que nós não podemos já colocar isso diretamente no cálculo, a única situação que nos resta é realmente recomendar e esperar que a Metroplan assim o faça. Certo. Bom, então podemos passar para a continuidade da votação. Agora cabe a mim votar. Acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Algir Lorenzon e passo, então, para o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Acompanho o relator. Certo. Então, por unanimidade... Conselheira, só antes de proclamar o resultado, se a senhora me permite, só para ver se eu entendi bem, tá? Vai ficar a recomendação de que a Metroplan atualize isso e quando vier atualizado, será homologado já o índice atualizado, é isso, né? Sim, claro, a depender da decisão, é uma recomendação, né? Então, acolhendo a recomendação, a Metroplan acolhendo a recomendação e encaminhar a AGERGS para as tabelas tarifárias, a AGERGS, a tendência, né, como já vimos aqui, há um reconhecimento, homologar, né, mas terá que ter outra decisão da AGERGS, como é de praxe, né? Há uma nova homologação, daí não do índice, mas especificamente das tabelas, né? A AGERGS faz a conferência dos valores, e se vier e estiver adequado, né, o cálculo, ok, me parece que é este o caminho, mas não quero ainda antecipar, mas é este o caminho, como a AGERGS tem feito, né, há anos, é o procedimento de praxe. Então, o resultado deste processo, por unanimidade, o Conselho Superior da AGERGS decide pela homologação do reajuste de 3,9449% para as tarifas das empresas Bento Gonçalves, de Transporte Limitada, Expresso Caxiense S.A., Empresa de Transportes Coletivos Monte Belo Limitada, Ozelame Transportes Limitada, Transporte Coletivo Santo Antônio Limitada e Expresso São Marcos, e homologar o reajuste de tarifário de 6,9649% para as tarifas da Danitur Viagens e Turismo Limitada. Por fim, a AGERGS recomenda à Metroplan que encaminhe as tabelas tarifárias com o acréscimo da defasagem temporal deste ano, para fins de homologação. Então, passamos agora ao outro processo, né, o nosso próximo processo, que é o 1055-3900-231, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor. O relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Por favor, conselheiro, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, este processo é bastante similar ao anterior, né? Então vamos dar prosseguimento aqui à leitura do relatório. O presente expediente trata de reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, a Ulinor. Em 14 de agosto de 2023, a Metroplan encaminha a AGERGS do processo PROA número 23/13-64000-20.052 para reajuste tarifário referente ao período de abril de 2022 a março de 2023. Em 24 de agosto de 2023, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros da AGERGS elabora a informação número 91/2023-DT, indicando que se trata de procedimento que acompanhou mediante troca de informações com a equipe técnica da Metroplan. O reajuste foi calculado adequadamente e segue as premissas da cesta tarifária estabelecidas pela nota técnica número 4,
2029 DT. Dispõe que durante os anos de 2022 e 2023 foram aprovados subsídios governamentais para o transporte intermunicipal das regiões metropolitanas e das demais aglomerações que aportaram recursos ao sistema como incremento de receitas com vistas à modicidade tarifária. É entendimento da diretoria, segundo o adotado pela Metroplan, de considerar estes recursos como receita nas revisões tarifárias, aumentando assim o índice de aproveitamento econômico e, consequentemente, reduzindo as tarifas, a exemplo do que foi feito na revisão tarifária de 2022 da região metropolitana de Porto Alegre e também na revisão tarifária da CATSul em fase final de estudo. Refere que a Metroplan aprovou o reajuste de 3,0453% para as empresas da Ulinor para aplicação em 1º de junho de 2023, cujo percentual inclui a defasagem de 2022, cumprindo decisão do Conselho Superior da AGERGS, constante na resolução decisória número 669, de 6 de dezembro de 2022. O simples reajuste de 2023 alcançou o percentual de 0,4084%, tendo sido adicionada a defasagem temporal de 2,6369%. Por fim, indica a diretoria que, apesar de que nova defasagem já está ocorrendo, poderíamos seguir o mesmo procedimento adotado em 2022, sendo que eventuais diferenças em decorrência de atraso temporal na aplicação das novas tarifas deverão ser aplicadas no processo de reposicionamento tarifário de 2024, homologando assim o reajuste de 3,0453% para a Ulinor. Assim, a defasagem temporal do corrente ano seria apurada e compensada no reajuste de 2024 com a retirada a defasagem de 2022, incluída no percentual citado. O diretor de tarifas acolhe a informação número 91/2023 DT e recomenda a remessa do expediente à diretoria jurídica para avaliação. A diretoria jurídica, mediante a informação número 226/2023 DJ, manifesta-se nos seguintes termos: com a Lei Complementar número 15.680/2021, houve algumas alterações nas competências da AGERGS, dentre elas, a competência para a regulação econômica do transporte metropolitano. Agora, a referida Lei Complementar dispõe que o órgão gestor elabora os estudos e cálculos tarifários em caráter de protagonismo e a AGERGS restou a posição de cooperação com o poder concedente. O que cabe à agência fazer, além da homologação, é prestar algum esclarecimento ou auxiliar o órgão estabelecido em lei durante a realização dos cálculos para a posterior homologação do processo revisional tarifário. Como competência exclusiva da AGERGS, resta a homologação. Considerando, portanto, que atualmente cabe à Metroplan a elaboração dos cálculos referentes ao reajuste tarifário, verifica-se que foram efetuados com posterior aprovação do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano, ata número 376/2023, da sessão ordinária número 005/2023. Dessa forma, dentro das competências jurídicas dessa diretoria e em observância às conclusões da diretoria de tarifas, opina-se pela homologação. No encaminhamento número 1537/2023 DJ, a diretoria-geral acolhe as manifestações da área técnica e, em atendimento ao disposto na resolução normativa número 34/2016, encaminha o processo para distribuição e deliberação pelo Conselho Superior. É o relatório, presidente, conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Pergunto se o doutor Laércio, que está inscrito para a sustentação oral, deseja fazer uso da palavra? Sim, rapidamente, conselheiro. Sim. Bom, ilustres conselheiros, eu renovo meus cumprimentos a todos, conselheiro Algir, Alexandre, conselheiro Luciano, conselheiro Petersen,
E, diretor Francisco, faço muito rapidamente, porque, como já dito pelo conselheiro relator, esse processo em muito se assemelha ao anterior. Então, vou aqui me reportar aos termos do que já sustentei e vou me aqui deter especificamente a essa questão da defasagem, que já discutimos também no processo anterior. Eu vou fazer um registro, talvez, porque, embora eu reconheça a alteração legislativa, me parece aqui que dentro da competência de homologação ainda haveria espaço para a GERGS, ao invés de simplesmente recomendar, determinar que a Metroplan assim o fizesse, o cálculo da defasagem para posterior homologação das tabelas. Faço isso o registro porque é uma compreensão jurídica que a gente tem sobre a esfera de competência da GERGS, mesmo que também temos aqui a compreensão de que provavelmente aqui o processo terá a mesma sorte do anterior, na qual haverá homologação, e é uma postulação de que se homologue o índice proposto de 3,04 para a Ulinor, com recomendação para que a Metroplan faça, então, o cálculo da defasagem do corrente ano para posterior homologação das tarifas. Então, somente essas minhas breves colocações, ilustre conselheira presidente, e eu aguardo, então, o julgamento. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Passo a palavra, devolvo a palavra para o conselheiro Porce, por favor. Ok, obrigado. Item 2 da fundamentação. Constitui objetivos da GERGS por força da Lei Estadual número 10.931, de 97, e com base nas normas e princípios que regem a delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, assegurar a adequada prestação dos serviços, garantir a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. Dispõe ainda o referido documento legal que compete à agência buscar a modicidade tarifária e o justo retorno dos investimentos, bem como fixar, reajustar, revisar e homologar tarifas, seus valores e estruturas. As atualizações tarifárias, sejam por reajuste ou revisão, constituem instrumentos regulatórios fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, mediante a reposição dos seus efeitos inflacionários ou revisão das receitas e despesas decorrentes da operação. A Metroplan, órgão atualmente responsável pela gestão do transporte metropolitano no Estado, elaborou os cálculos referentes ao presente reajuste, seguindo as premissas da cesta tarifária estabelecida na nota técnica número 4/2019-DT e acrescidos do atraso ocorrido no reajuste do ano passado, conforme decidido por este Conselho, no artigo 2º da Resolução Decisória número 669, de 6 de dezembro de 2022, emitida por ocasião do reajuste tarifário de 2022. Conforme consta nos autos, o índice de reajuste para as empresas de transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte foi aprovado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiro na sessão ordinária número 5/2023, de 9 de agosto de 2023, considerando-se como a data base de 1º de junho de 2023. As informações das diretorias técnicas da GERGS indicaram que o índice apresentado está calculado adequadamente, sendo indicada a sua homologação. Entretanto, conforme relatado, verifica-se que o presente processo também incorreu em atrasos, visto que a implementação das novas tarifas estavam previstas para ocorrer em 1º de junho de 2023. Embora a diretoria de tarifas tenha indicado que esta defasagem seja compensada no reajuste de 2024, entendemos que a mesma já deve ser calculada e cessada neste reajuste, de maneira a evitar o outro acúmulo do índice a ser aplicado adicionalmente sobre as tarifas, além da reposição tarifária anual. Diante do exposto, voto por 1. Homologar o reajuste tarifário de 3,453% para as tarifas das empresas integrantes do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros
da aglomeração urbana do Litoral Norte, considerando-se a database de 1º de junho de 2023. 2. Recomendar que a Metroplan encaminhe à AGERGS as tabelas tarifárias do presente reajuste, acrescido da defasagem temporal ocorrida para fins de homologação. Como voto, senhora presidente, demais conselheiros. Obrigada, conselheiro Porce. Conselheiro Lorenzon, sua vez agora, como revisor. Perfeito. Já estou agora emitindo meu voto na revisão, dizendo que, em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e estou confirmando a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator, conselheiro Porce, acompanhando integralmente o seu voto. Obrigada. Bem, agora então passamos ao período da discussão, né, da questão analisada, do processo analisado. Só uma observação, que faço aqui aos colegas, ao doutor Leivas também, o que nós estamos homologando é a decisão, né, do CETEM. Então, como decisão, né, esta decisão não apresenta essa defasagem, entendo que em sede de homologação, que envolve um juízo de legalidade apenas, né, mas muito importante, não há competência, atribuição legal da agência para a determinação. Entendo perfeitamente as razões, né, das empresas aqui, entendo adequadas também, mas o ato de homologação, ele envolve este juízo de legalidade de uma decisão prévia, né, de um outro órgão ou entidade. Então, me parece que nós estaríamos avançando nas nossas atribuições. Dizendo isso, eu voto também por acompanhar integralmente o voto do conselheiro Porce e passo agora ao conselheiro Petersen, por favor. Conselheira, gostaria apenas de frisar que o voto do eminente conselheiro relator, ele estabelece uma data base da data de 1º de junho de 2023 para a homologação dessas referidas tarifas, né? Então, fica aqui registrado, né, que realmente nós estamos, ao homologar, também considerando a questão do atraso temporal existente. E, por essa razão, a recomendação para que a Metroplan, ao encaminhar as tabelas à AGERGS, assim o faça já com esse devido recomposicionamento do atraso temporal. Assim é o meu voto, acompanhando o eminente relator. Obrigada, conselheiro Petersen. Então, temos como decisão deste processo, por unanimidade, aprovar o reajuste de 3,0453% para as tarifas das empresas integrantes do Sistema de Transporte Intermunicipal de Passageiros da aglomeração urbana do Litoral Norte, considerando-se a data base de 1º de junho de 2023, e recomendar a Metroplan que encaminhe a AGERGS as tabelas tarifárias com a defasagem temporal ocorrida neste ano. Perfeito. Então, agora podemos para os demais itens da pauta. Em Obrigado, termos de bom trabalho. matéria. Obrigada, doutor Lércio. Vamos passar para o item 3 da pauta, deliberações em procedimento simplificado. Deliberar sobre a realização de consulta pública e audiência pública referente ao processo número 56.3900.237, que trata da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária Rota de Santa Maria, em razão da alteração nas condições do pavimento. Proposta do conselheiro relator Paulo Roberto Petersen. Consulta de 23 de outubro de 2023 a 13 de novembro de 2023 e audiência pública no dia 13 de novembro, segunda-feira, às 14 horas, online.
Conselheiro Petersen, alguma manifestação, observação? Não, conselheiro, apenas ressaltar que se trata de um pedido de revisão extraordinária apresentado pela concessionária Rota de Santa Maria S.A. e que, por conseguinte, esse pedido de revisão extraordinária, ele fica adstrito à audiência e consulta pública, né? Então, por essa razão, então, estamos sugerindo essas datas. Certo. Eu concordo com as datas. Conselheiro Lorenzon, conselheiro Também. Porce. De acordo. Também de acordo. Então, ficam aprovadas as consultas públicas, a consulta pública, que será realizada, então, no período de 23 de outubro a 13 de novembro, e a audiência pública em 13 de novembro, às 14 horas, online. Temos o item 3.2, que coloca para aprovação do Conselho o encaminhamento número 243/2023 do conselheiro Algir Lorenzon, no processo 381-3900-225, referente ao recurso da concessionária Nova Palma Energia, ao auto de infração número 0003/2023, a GERDS SFE. Conselheiro Lorenzon, por favor. Pois não, presidente. Eu vou fazer a leitura deste encaminhamento número 243/2023. Ao Conselho Superior, prezada presidente e prezados conselheiros. No presente processo, houve deliberação do Conselho Superior, através da resolução decisória 699/2023, decidindo por negar provimento ao recurso interposto pela Nova Palma Energia Limitada, mantendo a penalidade de multa referente ao auto de infração número 0003/2023. A concessionária foi oficiada da decisão com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL. Tempestivamente foi apresentado o recurso. Entretanto, sua interposição foi protocolada diretamente na ANEEL. A Agência Federal orientou a concessionária a refazer o protocolo via a GERDS, de forma a seguir o trâmite mais adequado. Desta forma, recebemos o ofício Nova Palma DPP número 0160/2023 com o recurso a esta agência. Ao examinar as razões apresentadas, identifiquei não haver novas alegações capazes de modificar a decisão. Assim sendo, em juízo de reconsideração e nos termos da Resolução Normativa número 18/2015, proponho a esse Conselho manter a decisão exarada através da resolução decisória 699/2023 e encaminhar o expediente à diretoria da ANEEL para apreciação do recurso. Assim, estou votando, presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Eu acompanho o seu voto. Os conselheiros Alexandre Porce, por favor. Também acompanho o voto. Conselheiro Petersen. Também acompanho o voto. Conselho por unanimidade manteve a resolução decisória 699/2023, encaminhando o recurso da Nova Palma Energia para a ANEEL. Vamos, então, às comunicações. Foi distribuído para análise e deliberação o processo 945-3900-236, que trata da taxa de regulação da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Alexandre Porce. Está pautada para o dia 24 de outubro de 2023, na sessão 43/2023, a análise do processo 1032-3900-213, que trata do recurso da BRK Ambiental Uruguaiana ao auto de infração 1/2022. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor o conselheiro Algir Lorenzon. Convites. Recebimento de convite para a audiência pública que irá debater o fluxo inverso de potência proposta pelo deputado estadual Zé Nunes. Será realizada no dia 25 de outubro, quarta-feira, às 11 horas, no formato presencial, no plenarinho da Assembleia Legislativa.
A Gergs estará presente, como sempre vem fazendo. 4.3.2, recebimento de convite para a reunião do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo para o dia 9 de novembro, quinta-feira, às 10h30, na sala de governança. Recebimento do e-mail da ANTAC RS solicitando reunião virtual com a Gergs para tratar do tema travessias de veículos entre São Jerônimo e Triunfo. Essa reunião já está sendo agendada pelo gabinete da presidência. Recebimento do e-mail do vereador Renato Nunes de Camaquã solicitando agenda para tratar sobre os assuntos referentes aos clientes da CE Equatorial. Vamos receber o vereador Renato Nunes também na próxima semana, se ele puder. Recebimento do e-mail da Âmbar Energia solicitando reunião com a presidência da Gergs. Também receberemos a Âmbar Energia. Agora estamos vendo as agendas, porque nós temos o congresso esta semana, e ficaram muitas reuniões para a semana que vem, mas vamos recebê-los como normalmente tem acontecido. E pergunto, senhores conselheiros, algum convite, alguma comunicação? Assuntos gerais também, já passamos. Obrigado. Não tem, presidente. Diretor-geral? Nada a registrar, presidente. Então, colegas, a sessão está finalizada. Lembro que nós temos a reunião administrativa rapidamente ali para verificar as assinaturas. Deixo aqui uma boa semana a todos e todas. Nos encontramos, então, na próxima terça-feira. Obrigado. Muito obrigada.